Vamos lá, nós estamos aqui agora trazendo para vocês, direto dos Estados Unidos, muitas informações. Não saiam daí, você que acompanha o Fábio Alvarenga há 9 anos, sabe que o jornalismo de credibilidade, com fontes na tela, vai a fundo e revela aquilo que a Globo, a Record, a grande mídia esconde de vocês. E o que chega até nós aqui dos Estados Unidos, envolvendo a petição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, para poder deportar, extraditar aí o Eduardo Bolsonaro, acaba virando uma verdadeira munição, um barril de pólvora, meu irmão, que pode implodir a qualquer momento aqui no Brasil. E a situação, já adianto, do atual desgoverno do Brasil de Luiz Inácio não é nada boa. Gente, é plantão urgentíssimo e eu quero que vocês atentamente aqui saibam o que está acontecendo e o que vem lá dos Estados Unidos da América. Vamos aqui direto no jornal da Revista Oeste, do Augusto Nunes, da Ana Paula Henkel, do Adalberto Piotto, e vou comentar aqui também fontes da Gazeta do Povo. Críticas do Departamento dos Estados Unidos à condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro destacaram as manchetes nos Estados Unidos hoje, 19/6, e causou preocupações sobre suposta perseguição e manipulação jurídica contra opositores políticos no Brasil. Calma aí, que o governo dos Estados Unidos vai entrar aqui no comando de São Paulo e no comando do Rio de Janeiro, ligando Lula e a esquerda. Aguenta aí. Em uma entrevista exclusiva à Reuters, uma porta-voz dos Estados Unidos acaba de reafirmar, ela já havia afirmado, ela reafirma agora que a condenação do filho do ex-presidente da República do Brasil, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, representa parte de um padrão de perseguição e guerra jurídica dos tribunais brasileiros contra seus opositores políticos e decisões dos tribunais dos Estados Unidos. Por que ela classifica aqui dessa forma essa fala? Porque as decisões dos Estados Unidos, ela vem de encontro também com a do Alexandre de Moraes, que censurou aqui no Brasil a Rumble e a Trump Media. Então agora a porta-voz diz que há uma guerra jurídica entre os dois países. Muita atenção, olha só. Nas redes sociais, o político repercutiu e comemorou a classificação por parte dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado em suas redes sociais no X, o antigo Twitter, o Eduardo Bolsonaro então diz que o judiciário do Brasil causou várias perseguições e prejudicou muitas pessoas, emitiram mandados de prisão, cancelaram passaportes e prenderam senhorinhas de idade. Aqui ele se refere, é claro, sobre o 8 de janeiro. E é tão verdade isso daí que as pessoas que estavam ali sentadas na grama da Praça dos Três Poderes, sem cometer crime algum, apenas observando a multidão infiltrada, inclusive induzida pelo general do Lula, o G. Dias, que abriu as portas antes dos patriotas chegar, isso daí você não vê condenação. Você não viu o Alexandre de Moraes condenar o G. Dias por crime algum. Ou você viu? Se você viu,
para mim é uma mágica, porque nenhum jornalista, nenhum jornalismo divulgou que o general do Lula está respondendo ou está preso por cometer crime de responsabilidade e o pior, em frente às câmeras de segurança da Praça dos Três Poderes. Então isso é muito sério. O bicho vai pegar para o lado de Lula, para o lado de Alexandre de Moraes, em plena Copa do Mundo, porque o Trump, após essa decisão do Judiciário Brasileiro condenar o Eduardo Bolsonaro, acontece isso daqui, ó. Trump rompe o silêncio e propõe que o Brasil receba seus estrangeiros capturados nos Estados Unidos e exige plano para acabar com o comando de São Paulo e o comando do Rio de Janeiro. A conversa mudou. O Trump está falando assim para o Lula: abram-se as porteiras do Brasil para receber os criminosos daí que foram capturados aqui. E outra, ao invés de vocês ficarem preocupados com política, vocês deveriam ajudar os Estados Unidos a fazer o mesmo. É um barril de pólvora, meu irmão. É uma tragédia na mesa de Alexandre de Moraes. Por que que eu digo isso para vocês? Olha o ponto principal aqui, ó. O governo dos Estados Unidos, vendo essa repercussão, poucos minutos depois de sua porta-voz falar ali, ele propõe então que o Brasil receba em prisões os estrangeiros capturados, tal como faz em El Salvador em sua penitenciária de alta segurança. A demanda faz parte da proposta americana de cooperação com o combate contra o crime organizado. E o Lula pensando que os Estados Unidos está brincando. Para vocês terem uma ideia, a inteligência dos Estados Unidos trabalha incansavelmente para capturar essas pessoas perigosas, esses criminosos e deportá-los, extraditá-los para seus países de origem, porque o governo Trump já avisou que os Estados Unidos vai passar por uma faxina, por um pente fino. E é aí que entra a cooperação que seria, segundo o presidente Trump, o grande anúncio da visita do presidente Luiz Inácio, e segundo Trump não foi o que aconteceu. Ou seja, ele esperava, o Trump, que o Lula fosse ali nesse encontro para poder discutir já planos para acabar com o crime organizado para garantir os cidadãos do bem, mas não foi o que aconteceu. Pelo que nós entendemos, o Lula foi lá para fazer o contrário, para defender seus queridinhos, para defender seus protegidos. No entanto, vocês sabem, quem entra em comunidade sem segurança, sem polícia, a direita que não é, né? Então fica bem provado que os Estados Unidos está de olho em tudo o que acontece no governo Luiz Inácio sobre o combate contra o crime organizado. As demandas, gente, americanas são uma contraproposta ao plano de cooperação apresentado pelo presidente Luiz Inácio em telefonema a Trump no ano passado, que também selou a trégua das tensões entre os dois países em decorrência do tarifaço e da Lei Magnitsky. Então, o Trump, desde o ano passado, vem dando oportunidades para o governo do Brasil se retratar, se consertar, fazer com que, na realidade, aquilo que é certo venha, né, a ser colocado em prática, que era a aliança para poder garantir a segurança de fronteira, porque os Estados Unidos, nesse exato momento, está preocupado com a fronteira. Ele está preocupado com entrada e saída de drogas, tanto fazendo parte de Brasil e Paraguai, Colômbia e Brasil,
Argentina e Brasil. Então, os Estados Unidos está entrando em contato não é só com Luiz Inácio, está entrando em contato com outros presidentes de outros países para fortalecer essa aliança e combater, gente, o crime organizado. É por isso que eu falo para vocês que o judiciário está mirando as pessoas erradas. A família Bolsonaro, ela inclusive já tem o apoio do presidente dos Estados Unidos. Se caso Flávio Bolsonaro for eleito, inclusive Trump já propôs aqui fazer com o seu governo, o governo de Flávio, uma aliança entre Brasil e Estados Unidos para combater o crime organizado, no sentido dos Estados Unidos colocar a sua tropa em solo brasileiro. Essa é a intenção, que os Estados Unidos apoiem o Brasil colocando seus militares aqui dentro, em cooperação para nos ajudar. Então é essa a estratégia que acontece entre Brasil e os Estados Unidos, simples assim. As demandas americanas não foram aceitas pela gestão do Lula, diz a porta-voz, e diz os Estados Unidos que, inclusive, já deu o pontapé inicial, já iniciou-se aí uma ruptura, porque o Alexandre de Moraes foi notificado por e-mail pelo Tribunal da Flórida e, pelo que nós estamos sabendo até agora, o Alexandre de Moraes nem ligou. Não fez questão do que a Justiça dos Estados Unidos notificou ele. Então ele virou as costas para os americanos a respeito do que o Tribunal da Flórida pediu para ele explicar se ia acabar com as censuras aqui no Brasil contra a Rumble e a Trump Media. E dá a entender que o governo Lula, Alexandre de Moraes e outros não querem alianças, não querem contatos com os Estados Unidos, e isso é muito ruim para nós. Isso faz com que a nossa nação ela perca força e perca um aliado de peso, que é os Estados Unidos da América. Então, esse barril de pólvora está prestes a explodir a qualquer momento. É por isso o governo brasileiro tenta evitar que os Estados Unidos anunciem a designação do Comando Vermelho e do Comando de São Paulo como organizações terroristas. Ou seja, o Lula, segundo uma reportagem do UOL em Washington, já havia decidido aí sobre a classificação. Aí vem o Lula e diz: olha, nós achamos melhor que os Estados Unidos volte atrás e não faça isso, não reconheça o Comando de São Paulo, o Comando do Rio de Janeiro como organizações criminosas, porque senão vai ferrar para nós, porque senão vai ficar muito ruim para nós. E isso, de fato, seria, gente, uma tragédia para o Brasil, porque como que fica, né, a nossa economia, como que fica o investimento aqui no Brasil, como que fica os brasileiros se essa negociação do Lula fosse viável para os Estados Unidos. Ah, não, deixa o Brasil com os seus tráficos lá e nós tomamos conta aqui. Realmente não. Os Estados Unidos, na realidade, está até ajudando o Brasil a sair desse desgaste desnecessário que, na minha opinião, o governo Luiz Inácio tem colocado o Brasil. E isso é muito sério. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro diz lá dos Estados Unidos. Vamos lá. Abre aspas. Vocês acham que a maior democracia do mundo, o farol da liberdade, os Estados Unidos não estariam atentos a esse tipo de conduta totalmente ideológica? Questionou. Essa é mais uma porrada no STF brasileiro e no Alexandre de Moraes. Pode ter certeza.
de que nós venceremos. Por que que o Eduardo Bolsonaro fala dessa porrada, dessa bordoada nos Estados Unidos e que tudo isso daí seria por ideologia lá dos Estados Unidos com a maior tranquilidade do mundo? Porque o Eduardo Bolsonaro sabe e entende muito bem que os Estados Unidos é um país conservador, que os Estados Unidos honra a sua Constituição, que os Estados Unidos respeita a democracia, respeita, né, a liberdade de expressão de cada cidadão americano. É essa visão que o Flávio Bolsonaro pretende trazer para o Brasil. Então, realmente, nós concordamos aqui que, na realidade, foi uma porrada direto no coração do sistema, mostrando que os Estados Unidos da América está atento em tudo que acontece aqui no Brasil. E isso, gente, de verdade, precisa ser entendido como um golaço de placa, como um golaço que realmente ultrapassa as fronteiras entre Brasil e os Estados Unidos, que entrega de vez o que o Alexandre de Moraes tem feito. E o pior, gente, o pior, o que acontece a respeito dos escândalos do senador Jacques Wagner, pelo que nós estamos sabendo aqui, da operação da Polícia Federal, que tem tudo a ver com o que os Estados Unidos vêm endurecendo em cima do judiciário, pode ser uma porta de escape, sim, para que não só Eduardo Bolsonaro, mas que os brasileiros fiquem tranquilos que o desgoverno Luiz Inácio, arrolado até o teto em escândalos com o Forcaro e o Banco Master, não será motivo para que os Estados Unidos virem as costas para aqueles que estão com a razão. Olha só o que chega nos Estados Unidos lá. A Polícia Federal vai cruzar o RG do dinheiro apreendido em endereços do senador Jacques Wagner para checar, então, se ele estava dizendo a verdade sobre a origem dos valores. A jornalista Letícia publicou o seguinte em um jornal no Globo, ou seja, saiu no Globo, abre aspas. A Polícia Federal vai fazer uma perícia sobre os valores de 55 mil dólares e 355 mil euros apreendidos em endereços ligados ao líder do governo do senador Jacques Wagner, o PT da Bahia, para verificar a origem dos recursos e analisar se o montante é compatível com a justificativa apreendida por ele. O montante é equivalente a 482 mil reais em valores atuais, ou seja, uma tragédia na sede do PT. Um escândalo afunda o PT de uma vez por todas, porque esse caso do Jacques Wagner aí prova que o Brasil e a Polícia Federal, no comando de André Mendonça, têm fechado o cerco, e é nessa tese que nós estamos aqui trazendo para vocês que os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, vai sim fazer a diferença em defesa da verdade em solo americano. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, fazer os seus comentários, porque através de seus comentários, outras pessoas ficarão atualizadas de tudo ou quase tudo que acontece no Brasil. E o pior, em plena Copa do Mundo, nós temos que nos atentarmos aqui com toda certeza dentro da verdade. Até mais.